Sou o professor Paulo Novaes e você está conectado no canal Artilharia Matemática. Seja você o artilheiro do seu concurso. Aqui começa a nossa trajetória. Bom, vamos trabalhar agora na aula de hoje os elementos do círculo e circunferência. Vocês vão ver que tem uma diferença entre círculo e circunferência e posso adiantar para vocês que círculo é tudo aquilo que está aqui dentro, preenchido. Como se eu estivesse pintando tudo dentro do círculo, o nome é círculo. Tudo que está aqui, todos os elementos que estão dentro dessa linha, né, de azul, que se chama circunferência, então essa linha é circunferência e dentro, se eu pintar, se eu colocar qualquer ponto aqui interno, no caso, é um círculo, tá? E a circunferência é o que está em volta. Então esse ponto pertence à circunferência, tá? Também pertence ao círculo, tá? Mas eu não posso dizer que por exemplo, eu não posso, é errado dizer, por exemplo, eu quero calcular a área da circunferência. Não faz sentido, porque circunferência é essa linha que envolve. Então, na verdade, faz sentido eu falar o perímetro da circunferência e a área do círculo, já que a área é tudo que está, é a região que está aqui dentro, tá? Bom, isso é de uma forma bem intuitiva, né, essa explicação. Depois a gente vai ter comentários mais detalhados sobre isso. Mas vamos lá. Eu tenho uma circunferência de centro O, tá? Aqui também é uma outra circunferência de centro O. E aí eu fiz o seguinte, né? AB é uma corda. Professor, o que é isso? O que é corda? A corda é um segmento de reta que liga uma extremidade de circunferência a outra. Se eu pegar a extremidade de uma circunferência e fizer um segmento de reta que liga uma extremidade de circunferência até outra extremidade, o nome desse segmento de reta se chama corda. E raio, professor? Raio, todo segmento de reta que parte do centro da circunferência e vai até a extremidade da circunferência. Isso aqui é a definição de raio. Então, isso tudo que está varrendo aqui, ó, todos esses segmentos, se eu pegar aqui, como se eu estivesse pegando um compasso, ponta seca no compasso, pego essa abertura aqui, então todos esses pontos aqui que eu estou varrendo aqui, né, quando eu preencher esses pontos todos, vão ser o lugar geométrico, né, do conjunto desses pontos é a circunferência, tá? Bom, CD é uma outra corda, porque veja bem, vai de uma extremidade, segmento de reta que liga a extremidade de circunferência até outra extremidade. Então, CD também é uma outra corda. Bom, agora é o seguinte, em roxo é uma reta que eu chamei aqui de reta R, reta tangente à circunferência, tá? No ponto E. O que seria esse ponto E? Seria o ponto de contato, o ponto de tangência. E o T, que em laranja, é uma reta secante à circunferência. Bom, aqui a gente já tem duas coisas interessantes aqui. A reta R, ela corta, na verdade ela não corta, ela tem apenas um ponto de contato dessa reta com a circunferência, que é o ponto E. Então, se eu tiver numa reta apenas um ponto de contato com a circunferência, é porque essa reta é tangente. Agora, se eu tiver uma reta que tem dois pontos de contato com a circunferência, essa mesma reta, é porque essa reta é secante, ela está seccionando. E toda secante ela vai cortar em dois pontos. Toda secante vai cortar em dois pontos, tá? A circunferência. E toda secante vai determinar uma corda, porque ela vai cortar em dois pontos. Esses pontos serão exatamente as cordas, ou seja, CD é um segmento de reta que pertence à reta T, tá? E o ponto E, ele é um ponto que pertence à reta R e ele está exatamente no ponto de contato, tá? E eu trago aqui mais duas definições interessantes. Primeiro, não vou demonstrar agora, porque quando a gente trabalha ângulos, né, a relação entre arcos e ângulos, a gente vai demonstrar o porquê que essa reta R aqui, quando ela é perpendicular, ela vai ser perpendicular sempre no ponto de contato. Ou seja, o raio é sempre
né, apesar de eu não ter colocado aqui, mas o raio, ele é sempre perpendicular ao ponto de contato. Eu poderia chegar e botar assim, ó, simplesmente assim. E eu te dizer que ângulo que está formando aqui do O até o ponto E. Ó, o ponto E é exatamente uma perpendicular. Por quê? Eu vou demonstrar isso quando a gente estiver trabalhando em ângulos no círculo, relação entre arcos e ângulos, quando a gente estiver falando sobre ângulos semi-inscritos. Então, quando a gente estiver falando sobre ângulos semi-inscritos, a gente vai trabalhar a demonstração dessa propriedade aí, tá? Bom, uma outra situação interessante aqui. Bom, eu tenho uma corda, eu tenho um raio. Seria interessante, tem muita questão que a gente vai fazer, né, que trabalha com os elementos de circunferência, a gente sempre traça o centro da circunferência, né, até as extremidades da corda. Porque quando a gente faz isso, a gente transforma aqui, a gente constrói aqui um triângulo AOB. E quando a gente constrói esse triângulo, é fácil a gente ver que esse triângulo é isósceles. Veja bem, eu tenho raio e tenho raio. Então os ângulos opostos a eles também são iguais. Então se eu chamar aqui de alfa, eu botar aqui que aqui não está assim de forma inclinada, aqui não está o alfa, está o gama. Então se eu chamar aqui de alfa, aqui também é alfa, tá? Porque o triângulo é isósceles. Beleza, agora é o seguinte, eu posso simplesmente traçar uma altura desse triângulo, tá? Vou traçar essa altura aqui. Estou traçando a altura. Por quê? Porque eu quero. Mas eu não quero à toa. Daqui a gente vai verificar uma situação interessante. Bom, se você tiver afiado com geometria plana, você vai perceber o seguinte, que num triângulo isósceles, a sua altura, né, ela não vai ser só altura, ela vai ser bissetriz, mediana. Então a altura vai ser, no triângulo isósceles, vai ser bissetriz e também mediana, tá? E também a mediatriz, no caso, né? Mas por quê? Né? Por que no triângulo isósceles a altura é bissetriz e mediana? Por conta da relação de congruência desse triângulo aqui. Deixa eu chamar o pé dessa altura aqui de H. Então, OH é a altura desse triângulo AOB. Então, veja bem, pessoal. Esse triângulo aqui, se eu chamar esse ângulo aqui, ó, de beta, perceba o seguinte, no triângulo HBO, alfa mais beta é exatamente 90. Por quê? Eu já tenho 90 aqui pela lei angular de Thales, então eu posso dizer que alfa mais beta é 90. Ângulo verde e ângulo preto 90. Bom, da mesma forma eu tenho o triângulo AHO. Eu tenho 90 graus aqui, né? Tenho alfa. Para poder esses dois darem 90 graus, eu já tenho alfa, é porque aqui é beta. Opa! Olha que interessante. Isso aqui é uma altura, né? Uma altura. Muito mal escrito aqui. E também é o quê? Uma bissetriz, porque ela o quê? Ela bissecciona, né? Ela divide esse ângulo aqui, que a gente vai ver que é um ângulo central, que tem a mesma medida desse arco, né? Em dois ângulos iguais. Então é uma bissetriz. Então veja bem, a gente está querendo demonstrar que no triângulo isósceles a altura ela é bissetriz e mediana. Falta a gente demonstrar a mediana, que é a propriedade que eu quero daqui a pouco falar para vocês. Bom, olha o triângulo. Olha o triângulo AOH e o triângulo BOH. Veja se eles não são congruentes. Eu tenho um lado, eu tenho um ângulo, eu tenho um lado.
Então, aqui, na esquerda, BOH, lado em vermelho, ângulo beta, e o outro lado em verde. No triângulo aqui, AHO, eu tenho o lado comum, né? Eu tenho o ângulo beta e eu tenho o lado verde, que é o raio. Ou seja, eles são congruentes. Congruentes são 3 tracinhos paralelos. Anotação. Qual o caso dessa congruência de triângulos aqui? Lado, ângulo, lado. Tá? Bom, com isso, o que a gente pode dizer? Se eu tenho que oposto ao alfa é vermelho, oposto ao alfa é vermelho, e esses triângulos são congruentes, oposto a 90 aqui é raio, oposto a 90 é raio. Isso nos deduz a dizer com toda absoluta certeza que oposto ao beta nesse daqui, se eu chamar de 2 traços, oposto ao beta no de baixo também é 2 traços. Oh, olha que legal, professor. Então H é o ponto médio da corda B? É. Ou seja, quando eu pego o raio e traço, na verdade, quando eu traço do centro da circunferência uma perpendicular à corda, essa perpendicular à corda vai sempre dividir a corda ao meio. Quando isso acontece? De vez em quando? Às vezes? Sempre. Então, repetindo, eu tenho um centro da circunferência, traço uma perpendicular que parte do centro da circunferência. Essa perpendicular incide na corda. Quando ela chegar na corda, ela vai dividir a corda ao meio, tá? Então, 2 propriedades interessantes. O raio é perpendicular no ponto de contato da reta tangente à circunferência. E quando o raio é perpendicular, se eu prolongar aqui, isso aqui vai ser raio, tá? Eu vou até prolongar que a gente vai identificar mais um elemento aqui. Então, se eu prolongar aqui, ó, vou prolongar aqui de uma cor diferente. Se eu prolongar aqui, ó, esse segmento aqui, que eu vou chamar aqui de OP, tá? OP é o quê? OP é raio. Por quê? Vai do centro da circunferência até onde? Até uma extremidade da circunferência. Beleza. Só que é o seguinte, aqui também é 90 graus. Tá? Eu chamei esse pé da altura aqui de H. Então, todo raio, quando ele é perpendicular à corda, ela divide a corda ao meio. Tá? Uma outra coisa interessante. O segmento, tá? HP, ele se chama flecha. Então, na verdade, pessoal, esse pedacinho aqui, ó, é a flecha. E o que a flecha é? A flecha, ela divide a corda ao meio. Então, como a flecha é uma parte, veja se a flecha não é uma parte do raio. Não é o prolongamento dessa altura desse triângulo isósceles aqui. Mas a flecha em abóbora, ela é o que? HP. Ela é uma parte do raio. E a flecha divide sempre a corda ao meio. Então, quando um problema fala assim, eu tenho uma flecha de 3 centímetros e uma corda de 8. Isso quer dizer que essa flecha de 3 centímetros está incidindo perpendicularmente na corda e dividindo a corda ao meio. Se eu falo que aqui é 4, a corda vale 4, é porque aqui vale 2 e aqui vale 2. Então essas nomenclaturas, essas notações vocês têm que ter em mente, tá? Porque isso aparece nos exercícios. Bom, vou apagar aqui para poder dar espaço, né? Porque a gente vai trabalhar agora os conceitos aqui, ó, nessa circunferência aqui, tá? Bom, aqui, pessoal, a gente vai trabalhar o conceito de setor circular, área de setor circular e área de segmento, tá? É previsto também isso no 9º ano. Isso é uma coisa que sempre aparece, é recorrente aparecer, não vou dizer sempre, né, que é muito, mas é recorrente aparecer em vestibular, em concurso militar. E isso é previsto ser dado no 9º ano, tá? Bom, vamos lá. Então aqui, ó, eu tenho aqui eu tenho um raio e um outro raio, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, tá bom?
Pessoal, veja bem, isso aqui, na verdade, é como se fosse uma fatia de pizza, tá? Então, isso tudo que está varrendo aqui, ó, tá? Se chama setor circular. Então, ó, vou botar menor aqui para você entender aqui, ó. Eu tenho aqui o centro da circunferência, eu tenho um raio, eu tenho um outro raio. Isso tudo aqui, ó, isso tudo que eu vou pintar aqui de abóbora, isso tudo é S de space, área, a área do setor circular. Tá? E o que está em verde, né, é a área do segmento circular. Então, o que está em verde é o seguinte. Aqui, ó, o que está em verde. O que seria um segmento circular? Segmento circular, na verdade, aqui, ó, é uma área, uma região que é delimitada entre uma corda e o arco dessa corda. Então, se eu tenho uma corda e tem um arco que delimita essa corda, o que está aqui, essa região que está em verde aqui, se chama área do segmento circular. Então, isso aqui é a área do segmento circular. Tá? Bom, como é que a gente calcula isso, né? Bom, a gente tem que ter em mente o seguinte. Veja bem. Primeiro, área do setor circular. A área do setor circular, tá? Deixa eu apagar aqui. A área do setor circular é fácil a gente trabalhar porque a gente vai pensar no seguinte. Isso aqui é uma fatia de pizza. Como se fosse uma fatia de pizza, né? Olha isso aqui. Esse setor aqui é um setor do círculo, tá? É um setorzinho do círculo. É como se fosse o seguinte, a pizza como um todo, né, é o círculo, e uma fatia da pizza é o setor circular. E como é que a gente faz para achar a área desse setor circular? Bom, vai depender desse ângulo aqui, tá? Porque veja bem, a gente vai fazer a seguinte correspondência. 360 graus corresponde uma área de quê? Aí você tem que saber, a área da circunferência é πr ao quadrado. É π vezes o raio ao quadrado. Então, 360 graus corresponde, né, uma área de πr ao quadrado. Este ângulo alfa, que eu não sei, mas é a área do setor circular do ângulo alfa, vai corresponder a quanto? 1x. Mas, na verdade, normalmente, ele vai te dar esse ângulo, ele vai pedir qual a área do setor circular, por exemplo, de 60 graus. 60 graus e você está pegando, né, 6 fatias de pizza com o mesmo ângulozinho de 60 graus e você vai querer saber a área dele. Ou seja, vai ser πr ao quadrado sobre 6. Ou seja, a sexta parte da circunferência. Tá? E aqui a gente consegue extrair exatamente isso. Isso aqui vai ser o quê? X, se eu multiplicar cruzado, né? Isso aqui é uma regra de 3. Vai ser o ângulo que multiplica o πr ao quadrado, né? 360 que multiplica isso, né? Então, na verdade, vai ser multiplicando cruzado alfa vezes πr ao quadrado dividido por quem? Por 360. Isso seria, esse x aqui seria a área do meu setor circular. Então veja bem, se o ângulo fosse 60 graus, 60 dividido por 360 vai dar 1/6. Ou seja, isso quer dizer que o meu setor circular de 60 graus, ele tem uma área que é a sexta parte da circunferência. É só você lembrar de pizza, né? Você pega uma pizza com cada pedaço de pizza você cortou propositalmente ali e fez um ângulo de 60 graus. Então tu vai ter quantos pedaços? Vai ter 6 pedaços. Ou seja, uma pizza corresponde a 1/6 da área total da pizza. E a área total é πr ao quadrado. Tá? Bom, aqui o segmento circular é um pouquinho complicadinho, mas também nada demais. Tá?
Porque para você descobrir a área desse segmento circular, você vai precisar entender, né, dividir aqui as áreas. Porque vê se não é intuitivo você ver que a área do segmento circular, de um ângulo alfa qualquer, vê se não é intuitivo você pensar que é igual à área do setor circular, a área do setor circular, menos a área do triângulo AOB. Então, veja bem, eu quero saber a área que está em verde, que é a área do segmento. A área do segmento, o segmento é uma região delimitada entre o arco, entre a corda e o arco que contém essa corda. Essa região que está em verde aqui se chama segmento circular. Esse segmento circular é fácil de calcular. É a área dessa fatia de pizza. Se eu tirar esse setor circular, essa fatia de pizza, desse setor esse triângulo A ou B, vê se não vai aparecer aqui, ó, se eu desgrudar daqui, ó. Vê se não vai aparecer esse segmento. Vai aparecer, não vai? Então, menos a área de quem? A área desse triângulo, a área do triângulo AOB. Bom, se eu conseguir, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Se eu conseguir, né, achar a área do setor circular e a área do triângulo AB, acabou. Eu consigo, né, com tranquilidade, né, achar a minha área do segmento circular. Tá? E como é que eu faria para achar, só dando um spoiler aqui? Bom, se eu tiver esse ângulo, a área de um triângulo conhecendo o ângulo, seria o quê? Esse lado vezes esse lado, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. É uma das formas. Se você não tiver isso em mente, né, não tiver esse artifício, né, esse instrumento, você vai ter que traçar essa altura. Só que quando você traçar a altura, vai cair nessa situação aqui, ó, porque esse triângulo é isósceles. Se eu traçar a altura, essa altura vai ser o quê? Vai ser como se fosse, se eu prolongar tudo aqui, vai ser o meu raio perpendicular à corda, né? E o raio, quando é perpendicular à corda, ele faz o quê com a corda? Divide ela ao meio. E divide ela ao meio. E aqui a gente trabalha, né, a base, a gente vai achar a base, que é a corda, e depois vai ter que achar a altura. Tá? Isso aí depende de cada exercício, só estou dando um spoiler para você ter mais ou menos uma ideia de como você faria. Então, para uma primeira parte, para os elementos da circunferência, está bom. Vamos para uma segunda parte. Bom, uma coisa que ficou faltando falar é o seguinte: a diferença entre arco e segmento. Tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse segmento CD, que a notação dele é assim: você bota em letra maiúscula as extremidades, ou seja, isso aqui é uma corda, né? Que é um segmento de reta que liga a extremidade da circunferência até a outra extremidade. Então, CD, com esse traço, assim, com essa barra em cima, é segmento de reta, tá? E o arco? O arco é essa curvatura aqui, né, da circunferência, que delimita aqui esse segmento, essa reta, esse segmento de reta. Então a gente diz assim, ó, que isso aqui é a corda, né? E isso aqui é o arco. Então, segmento CD, arco CD. Então, CD é um segmento e arco é a curvatura que é delimitado pela essa corda aqui. Tá bom? A gente coloca essa anotação. Bom, faltou a gente falar o seguinte. Por exemplo, perímetro do setor circular. Mesma forma, pessoal. Regrinha de 3. 360 graus corresponde, em termos de perímetro, vocês têm que saber, 2πr, né? Que é uma volta na circunferência, né? Se você pegar, né, essa linha toda aqui, como se fosse um barbante aqui, cortei aqui e estiquei, esse comprimento aqui é 2π vezes o raio.
Π é um número irracional, infinito, de infinitas casas decimais. Não tem como você colocar na forma de fração. Então, não cabe aqui a demonstração, né? Mas posso demonstrar em outro momento, caso vocês assinantes sinalizem que queiram aí. Então vamos lá. 360 graus corresponde a 2πr. O ângulo alfa vai corresponder a quanto? Não sei. Vou chamar de y. Da mesma forma. Então, 360 que multiplica y, alfa que multiplica 2πr. Então, y vai ser igual a alfa vezes 2πr dividido por quem? Por 360. Isso corresponde ao seguinte, por exemplo, eu tenho um setor circular aqui de 60 graus, uma fatia de pizza de 60 graus. Eu quero saber o comprimento desse arco aqui, ó. Desse arco. Vamos supor que esse arco aqui, a gente já não viu ângulo central, né? Porque ângulo central é um ângulo formado entre dois raios. E ele vale a mesma medida, esse ângulo vale a mesma medida desse arco. Então, se eu falar, por exemplo, que esse arco é 60 graus, isso quer dizer, então, portanto, 3 pontinhos, que o alfa é 60 graus. Se alfa é 60 graus, isso nos remete ao seguinte, ó. 360 graus corresponde a 2πr. 60 graus corresponde a y. Esse y é exatamente o que? Eu quero saber o comprimento desse arco AB. Tá? Eu encontrei esse comprimento em termos de grau. Mas agora eu quero saber qual é a correspondência dele em relação a radianos, que a gente chama aqui, né? Bom, como é que a gente faz? Isso aqui simplificado dá 6. Então 6y igual a 2πr, logo 2πr sobre 6. Ou seja, é 1/6, né? Se fosse a área, seria 1/6 da área da circunferência. Como é comprimento da circunferência, é 1/6 da área do comprimento da circunferência, tá? E aqui a gente simplificaria, né? Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 3, tá? Vamos supor que o raio fosse 6, né? Aqui ia ser o quê? 6 dividido por 3, dá 2. Então, o arco, 2π, vamos botar centímetros, digamos assim, né? Ou seja, se eu tenho um raio de 6 centímetros e um ângulo de 60 graus, quanto é que vai valer o comprimento desse arco aqui? Vai valer 2π centímetros, tá? Lembrando que unidade de medida de perímetro é centímetro, metro, nada ao quadrado. Agora, se for área, é alguma coisa ao quadrado, tá bom? Bom, agora a gente vai falar, né? Vou apagar o quadro aqui e a gente vai falar sobre algumas propriedades interessantes, tá? Depois vamos falar sobre o teorema de Pitot e depois, num outro vídeo, faremos vários exercícios que abarca sobre esses elementos da circunferência do círculo aí, ok? Bom, e para finalizar, vamos falar sobre uma propriedade importante que a partir daqui, né, farei um outro vídeo, né, sobre teorema de Pitot e a partir daí vamos fazer vários exercícios, vídeos sobre exercícios, tá? Bom, vamos lá. Eu tenho uma circunferência e aí eu tenho um ponto P externo à circunferência. E desse ponto P externo à circunferência, eu traço duas o quê? Duas tangentes. Por que, professor, tangente? Porque quando eu tenho quando eu traço uma reta que ela tangencia, o nome já diz, tangencia em um único ponto da circunferência, essa reta é reta tangente, tá? Então, esse segmento PA, eu vou demonstrar para você que o segmento PA, ele vai ser sempre igual ao segmento PB. É o famoso ponto externo, ponto de contato. Ponto externo igual ponto de contato. Então, todas as vezes que você, de um ponto externo à circunferência, traça uma tangente na parte de cima, então do ponto externo até o ponto de contato em cima, é igual ao ponto externo até o ponto de contato embaixo. Claro que não vai fazer sentido na vida de nenhum estudante a gente simplesmente falar as coisas assim sem demonstrá-las, né? Então, o barato da matemática, da geometria, é justamente a gente entender o porquê das coisas, né? A ciência está por trás disso, né? Tudo que a gente demonstra aguça os nossos sentidos e a gente não fica com aquela, pô, de onde vem isso? Então, isso vem da onde? Vamos lá. Primeiro, quando a gente tem um centro da circunferência
em um ponto de contato, lembra? Se eu ligar exatamente do ponto do centro da circunferência até o meu ponto de contato, se eu ligar embaixo também do meu centro de circunferência até meu ponto de contato, ou seja, do ponto A até o ponto A e do ponto A até o ponto B, é o que? É raio, né? Então, OA, segmento A, é igual ao segmento AB, que é igual ao raio, tá? Tranquilo, nada demais. Então, vou chamar de Rzinho aqui, tá? Bom, só que o que acontece? Eu não tenho como demonstrar agora, porque eu ainda não falei sobre a relação entre arcos e ângulos, né? Que tem um ângulo chamado ângulo semi-inscrito. Através do ângulo semi-inscrito eu consigo provar que quando o raio, se eu ligar o raio e incidir no ponto de tangência da tangente, ele vai ser sempre igual ao quê? Vai sempre formar um ângulo de 90 graus. Tem um raio, e esse raio vai do centro, obviamente, até o ponto de tangência da tangente, esse ponto A e o ponto B, pode caracterizar, pode cravar que vai formar um ângulo de 90 graus. Tá? Essa propriedade vamos demonstrar mais para frente. Bom, quando você olha isso daqui, você tem que ter essa vontade, né, de ligar o O até o P, para você formar aqui um triângulo AOP e um triângulo embaixo POB. Você já tem que ter essa maldade. Então, vamos lá. Vou ligar, tá? Vou ligar aqui. Então, ó. Liguei. Veja o seguinte. No triângulo OAB, vamos lá, vamos colocar lá os triângulos. Triângulo OAB, OAP, OAP. E o triângulo POB. Vamos comparar esses dois triângulos. Vamos ver o que a gente consegue deduzir e inferir sobre eles. Bom, vamos lá. A gente tem aqui, ó, um lado em comum, tá? Em cima, no triângulo OAP, eu tenho o lado verde, o cateto verde, e eu tenho o cateto verde. Beleza. Então já tenho aqui um ângulo comum. Tá. Minto. Um lado. Que lado é esse? O raio, né? Um lado comum, que é o raio. E aí depois a gente tem o que? O ângulo. Esse ângulo aqui, ângulo de 90 graus. A gente tem aqui e também tem aqui. E por fim, a gente tem o que? O lado oposto ao ângulo oposto dele. Ou então posso dizer lado, ângulo e ângulo oposto, né? Então, vou botar aqui ângulo oposto. Oposto a quem? Ao lado vermelho. Então, lado, ângulo e esse lado aqui, ou então esse ângulo oposto a esse lado, tá? Isso aí é o que? Congruente. Todas as vezes que eu tenho um lado em comum, um ângulo em comum e o lado comum ao ângulo oposto, eu tenho um caso de congruência de triângulo. E congruência de triângulo a gente caracteriza como notação as três barrinhas paralelas uma à outra. Bom, se os triângulos são congruentes, os ângulos opostos aos seus lados homólogos também serão iguais, também serão congruentes. Ah, professor, não entendi não. Ah, não? Então tá bom. Esse aqui, oposto ao raio, se é alfa aqui, se esse triângulo aqui é congruente a esse, é porque esse lado aqui, ele está oposto ao mesmo ângulo. Então aqui também só pode ser alfa. Tá? Na verdade, essa hipotenusa em vermelho, ela é como se fosse um eixo de simetria. Tudo é um espelhamento. Tudo que está acontecendo em cima também está acontecendo embaixo. Pô, beleza. Tenho 90 graus, alfa. Agora é o seguinte, se eu chamar esse camarada aqui de beta, perceba o seguinte, oposto ao ângulo alfa, raio, oposto ao ângulo alfa, raio, oposto ao ângulo 90 graus, a hipotenusa em vermelho, oposto aos 90 graus, hipotenusa em vermelho. Oposto ao ângulo beta, PA, então também tem que ser
aqui também tem que ser o beta oposto a PB. Com isso, a gente consegue demonstrar que PA é igual a PB. Tá? Esse segmento, ponto externo, ponto de contato, é igual ao ponto externo, ponto de contato. Tá bom? Bom, eu finalizo aqui essa aula e fiquem atentos aí que no próximo vídeo que vocês têm que estudar em sequência, né? Depois desse é Teorema de Pitot, tá? Vamos estudar Teorema de Pitot e a partir daí a gente vai fazer vários exercícios. Alguns exercícios a gente vai trazer à tona algumas propriedades ainda sobre os elementos do círculo. E vamos em frente, tá bom? Espero que tenha gostado. Até a próxima.